Os campos de batalha da Idade Média eram terrenos implacáveis. Ao raiar do dia, exércitos de guerreiros, armados com malhas e placas de ferro, se alinhavam frente a frente. O clangor das espadas se chocando, o som dos cascos dos cavalos e o sibilo das flechas cortando o ar criavam uma sinfonia de caos. Deixe de lado os duelos românticos que vemos nos filmes. A verdadeira guerra medieval era uma tempestade de brutalidade e conflitos incessantes. Em um instante, um cavaleiro reluzente poderia levantar sua espada em um gesto triunfante, apenas para ser derrubado por uma flecha que vinha de um local oculto. No campo de batalha, coexistiam nobres cavaleiros com armaduras elaboradas e camponeses ou mercenários urbanos, armados de maneira bem mais simples. As chances de um embate direto não eram justas. Entretanto, muitas vezes a infantaria disciplinada do povo superava a cavalaria dos senhores, que contava com mais homens e equipamentos. O diferencial estava na escolha adequada de armas e estratégias. A Idade Média se estendeu por cerca de 1000 anos, desde os tempos dos guerreiros vikings e dos cavaleiros das primeiras cruzadas, até as guerras hussitas e a Guerra dos 100 Anos. Durante esse período, uma vasta gama de armamentos surgiu nos campos de batalha da Europa, desde instrumentos rudimentares, facilmente encontrados, até sofisticadas máquinas de cerco, tudo poderia ser utilizado como arma em uma luta pela sobrevivência. Nas mãos de um cavaleiro habilidoso, a espada se transformava em uma extensão de seu corpo, um verdadeiro símbolo de honra. Já os simples peões contavam com lanças comuns ou machados afiados, capazes de atravessar armaduras ou despedaçar escudos. Arqueiros e fundeiros lançavam destruição à distância, e suas chuvas de flechas muitas vezes decidiam o destino das batalhas, antes mesmo do confronto corpo a corpo. Ferreiros e mestres de armas também introduziam inovações, criando novos equipamentos, como machados e ganchos em longos cabos, que resultaram nas halberds e outras armas combinadas, mudando a dinâmica dos combates. Enquanto as armas rugiam nos embates diretos, as batalhas por castelos e fortificações eram igualmente ferozes, com escadas, arietes e máquinas de cerco lançando pedras e projéteis. O que havia no arsenal de um guerreiro medieval? Quais armas dominavam os campos de batalha antes da chegada da pólvora? Neste documentário, vocês vão descobrir as diversas armas utilizadas nas batalhas medievais, desde as lendárias espadas até machados de guerra, maças, lanças longas, arcos e bestas, além de máquinas de cerco e os primeiros canhões. Em breve, revelaremos os segredos de cada uma delas, como funcionavam, quem as utilizava e como influenciavam o desenrolar das guerras. Vamos juntos explorar o campo de batalha da Idade Média e descobrir como os guerreiros lutavam por suas vitórias. A história está repleta de confrontos marcantes, onde o armamento teve um papel decisivo. Pense na Batalha de Hastings em 1066, onde guerreiros anglo-saxões, armados com enormes machados, enfrentaram cavaleiros normandos. Ou na Batalha de Crécy, em 1346, onde uma chuva de flechas disparadas de longos arcos dispersou o ataque dos cavaleiros franceses. E não podemos esquecer da conquista de Constantinopla em 1453, quando os gigantescos canhões do Império Otomano romperam as antigas muralhas. Esses eventos ressaltam como a inovação nas armas pode ser um fator crucial na história. A batalha mais violenta da Europa medieval é reconhecida como a de Towton, ocorrida em 1461 durante a Guerra das Rosas na Inglaterra. Em apenas um dia, mais de 20.000 homens perderam a vida sob uma chuva de flechas, lanças e espadas. Esse evento revela a devastação que o armamento medieval podia causar quando dois exércitos determinados se enfrentavam.
A imagem do guerreiro medieval é inseparável da espada, que representava a essência do cavaleiro, sua arma mais valiosa e um emblema de nobreza. Um valente cavaleiro desprovido de sua espada era como um rei sem sua coroa. Muitas espadas adquiriram nomes e histórias lendárias, como a famosa Excalibur do rei Arthur e a Durendal, do herói Roland. Cavaleiros costumavam gravar orações ou lemas familiares nas lâminas, acreditando que essas armas lhes garantiriam a vitória. Segundo as crônicas da época, a espada simbolizava honra e poder. Um cavaleiro se sentiria desprotegido diante da multidão sem ela. As espadas medievais apresentavam lâminas longas e retas, forjadas em aço de alta qualidade e afiadas em ambos os lados. Uma típica espada de cavaleiro media entre 90 e 100 centímetros e pesava de 1 a 2 quilos. Apesar de sua força, um espadachim experiente manobrava com surpreendente habilidade. Com um único golpe, ele poderia despedaçar um escudo de madeira e causar ferimentos graves em um oponente escondido atrás dele. Mestres espadeiros, ferreiros especializados na fabricação de espadas, aplicavam técnicas avançadas de temperagem e afiação, garantindo que as lâminas fossem robustas e flexíveis. Espadas de qualidade eram transmitidas de geração a geração, não apenas por seu valor material, mas também pelas glórias associadas a elas. No início da Idade Média, as espadas eram inspiradas em modelos romanos e germânicos, sendo relativamente curtas e largas, voltadas para cortes. Guerreiros dessa época, como os vikings, utilizavam espadas de uma mão, segurando-as com uma mão enquanto a outra portava um escudo. Essas lâminas geralmente apresentavam um design reto, com um punho com guarda transversal, ideal para golpes poderosos. As célebres espadas vikings frequentemente ostentavam a inscrição Ulfberht, um sinal de qualidade excepcional, tão cobiçadas que se tornaram um padrão em toda a Europa. Nos séculos X e XI, durante as cruzadas, os cavaleiros europeus se depararam com as lâminas curvas dos sarracenos no Oriente. Essas lâminas arqueadas eram perfeitas para cortes enquanto montados, mas na Europa Ocidental, a espada reta predominava, podendo ser usada tanto para cortar quanto para perfurar. Espadas curvas, como o shamshir ou o sabre, só chegaram à Europa Central no final da Idade Média, especialmente sob a influência dos turcos e tártaros nos Balcãs e na Hungria, e se tornaram mais comuns na Europa Ocidental apenas durante o Renascimento. Até então, a espada curva era uma raridade para os cavaleiros, que valorizavam a versatilidade da lâmina reta. Com o tempo e o avanço das armaduras, as armas também evoluíram. Por volta do século XIV, cavaleiros fortemente armados começaram a adotar espadas longas, conhecidas como espadas de uma mão e meia, ou até de 2 mãos. Essas espadas possuíam punhos mais longos, permitindo que fossem empunhadas com ambas as mãos para golpes mais poderosos, embora também pudessem ser usadas com uma só mão. O comprimento de uma espada longa como esta poderia ultrapassar 120 centímetros, tornando-se perfeita para enfrentar adversários com armaduras de placas. Contudo, mesmo o corte mais preciso muitas vezes falhava. As armaduras de aço eram projetadas para desviar os golpes das lâminas. Por esse motivo, as espadas tinham lâminas afiadas e pontiagudas, capazes de penetrar nos pontos vulneráveis da armadura. Assim, surgiu o estoque, uma espada longa e estreita com seção triangular, criada especificamente para perfurar armaduras com ataques de estocada. Um guerreiro protegido por armadura tinha a possibilidade de atingir o inimigo em áreas desprotegidas, como sob os braços ou na viseira do capacete. A espada, é claro, era um investimento elevado. Um exemplar de qualidade representava meses de dedicação de um mestre ferreiro.
e seu custo estava muito além das possibilidades de um camponês comum. Portanto, nas batalhas, seu uso era privilégio de nobres e guerreiros abastados. Soldados comuns e milícias optavam por armas mais acessíveis, como lanças, machados ou, posteriormente, armas de fogo, como o gancho. Mesmo assim, era comum que cada guerreiro carregasse pelo menos uma lâmina curta para o combate próximo. Além da espada, isso podia ser um punhal. Os cavaleiros sempre levavam consigo um punhal de combate ou um facão, que servia como última defesa em situações extremas. Havia até um punhal estreito conhecido como misericórdia, ou arma da compaixão. Com ele, o vencedor de um duelo poderia perfurar o oponente derrotado através de uma pequena abertura no capacete ou na armadura, proporcionando uma morte rápida, caso a vítima estivesse gravemente ferida. Entretanto, alguns cavaleiros preferiam não conceder essa graça e optavam por capturar o adversário ferido para exigir um resgate. Em breve, você verá que nem todos os guerreiros apostavam em uma espada ornamentada. A guerra medieval também se concentrava em armas de força avassaladora, como clavas, maças e machados de guerra, que ignoravam completamente a armadura. Agora, vamos explorar o próximo arsenal do campo de batalha medieval. O combate com espada foi se tornando uma verdadeira arte. A partir dos tratados medievais de esgrima, sabemos que cavaleiros e mestres desenvolveram técnicas refinadas de luta com espada. Eles praticavam diversas posturas, combinações de cortes e estocadas, além de estratégias de defesa com escudo ou punhal. Em suma, a espada não era apenas um pesado pedaço de metal, mas, com o treinamento adequado, uma ferramenta mortalmente precisa. As espadas não eram utilizadas apenas em batalhas. Havia também espadas cerimoniais e espadas de executor. A espada do executor, por exemplo, possuía a ponta cega e uma lâmina larga, para garantir que a decapitação fosse realizada da forma mais rápida possível. Algumas espadas lendárias chegaram até nossos dias como valiosas relíquias. Um exemplo é a espada de São Venceslau, associada ao príncipe tcheco Venceslau, que faz parte das joias da coroa e ainda simboliza o ideal de cavalheirismo. Entretanto, nem todo guerreiro em combate podia se dar ao luxo de possuir uma espada, e nem sempre uma lâmina afiada era a escolha mais eficaz. Machados, clavas, martelos e foices representavam armas que dependiam da força brutal do impacto. Essas armas eram frequentemente mais simples de produzir e mais acessíveis. No entanto, podiam causar estragos imensos, mesmo contra um oponente bem armado. Um cavaleiro em uma armadura reluzente poderia desviar de muitos cortes de espada, mas um golpe de uma pesada clava ou machado poderia atordoá-lo, quebrar seus ossos ou até derrubá-lo do cavalo com um único movimento. O machado se destaca como uma das mais antigas armas da humanidade e, na Idade Média, continuou sendo uma escolha popular entre os guerreiros de infantaria. Um modesto machado de fazenda, embora prático em situações de urgência, foi aos poucos substituído por machados de guerra mais sofisticados, com lâminas finas e designs mais leves, permitindo maior agilidade durante os combates. O guerreiro podia manusear o machado com uma mão, segurando um escudo na outra, ou empunhar com ambas as mãos para aumentar a força do ataque. Os vikings e os guerreiros anglo-saxões se destacaram nesse aspecto, especialmente até o século X, quando introduziram os machados de duas mãos, conhecidos como machados dinamarqueses, que tinham cabos longos e lâminas largas. Esses machados eram tão poderosos que podiam literalmente cortar através de um escudo ou de um capacete. De acordo com as crônicas da Batalha de Hastings, em 1066, os anglo-saxões, fortemente armados e chamados de housecarls, utilizavam esses machados de tal forma
que, em um único golpe, conseguiram decapitar um cavalo de guerra normando. Contudo, os machados não eram exclusivos dos guerreiros do norte. Durante a Idade Média, também eram utilizados por cavaleiros. Nas cruzadas, por exemplo, o machado de cavaleiro era empregado em combates corpo a corpo, especialmente quando a lança falhava no primeiro ataque. Muitos nobres optavam por usar o machado ou o martelo de guerra em vez da espada, especialmente quando esperavam enfrentar inimigos em armaduras pesadas. A massissula, ou clava de combate, é uma arma que se baseia na força do impacto. Ela consiste em um cabo, um machado e uma cabeça pesada, frequentemente feita de metal. Um simples bastão de madeira poderia já causar danos, mas as maciças medievais eram feitas com cabeças fundidas em ferro ou bronze, e às vezes possuíam espinhos ou lâminas laterais, conhecidas como asas, que concentravam o impacto em um ponto específico. Um golpe de uma massissula poderia amassar um capacete ou até quebrar uma clavícula com facilidade. O som do impacto de uma massissula em um capacete de ferro era tão intenso que lembrava o de um sino. O cavaleiro por trás do capacete muitas vezes ficava imediatamente atordoado ou desorientado após um golpe assim. Essas armas eram populares tanto entre cavaleiros quanto entre soldados a pé. Montado, um cavaleiro poderia desferir um golpe devastador de cima para baixo com a massissula. Nas terras checas, ela também se tornou um símbolo de poder dos hetmans hussitas, sendo o líder Jan Žižka frequentemente retratado segurando uma massissula. Uma arma semelhante era o bijak, basicamente um bastão de metal, muitas vezes pontiagudo, destinado a romper armaduras. Quando o bijak tinha pregos ou pontas, era às vezes chamado de Morning Star, estrela da manhã, ou Kropatsch. O termo Kropatsch surgiu durante as guerras hussitas e referia-se a bastões com espinhos, pois os combatentes os utilizavam para regar os inimigos com golpes, como se fossem água benta. O martelo de guerra e o cepe de combate, conhecido como rzemdzik, eram outras variações de armas devastadoras. O martelo de guerra assemelhava-se, em tamanho reduzido, a um martelo de ferreiro ou a um martelo de demolição. De um lado, possuía uma superfície plana e do outro, frequentemente uma ponta afiada. Um golpe com o martelo podia furar até mesmo uma armadura resistente, e caso não conseguisse, o impacto causava hematomas severos sob a proteção. A ponta afiada na parte de trás podia perfurar áreas vulneráveis da armadura ou ser utilizada para derrubar um cavaleiro do seu montado, agarrando-se à borda da armadura ou do escudo. Essa arma também era conhecida como xixa, ou bec de Corbin, o bico sangrento, e era particularmente eficaz nos séculos XIV e XV, quando os cavaleiros usavam armaduras de placas. O martelo conseguia neutralizar essas armaduras mesmo sem perfurá-las, pois a força do impacto provocava concussões ou fraturava costelas, mesmo através das proteções. Um capítulo especial é o rzemdzik, ou cepe reforçado. Inicialmente, era uma simples ferramenta agrícola, um cepe utilizado para debulhar grãos, que o povo, em sua luta contra os senhores, transformou em arma. Os cepos de madeira foram aprimorados por ferreiros, que adicionaram pontas de ferro e, por vezes, encurtaram-nos para facilitar seu manuseio em combate. Assim, nasceu uma arma aterrorizante. Os golpes pesados dos cepos geravam um impacto devastador. Ao atacar, a cabeça de ferro, presa a uma corrente ou a um cabo mais curto, balançava e atingia o inimigo com todo o poder, independentemente da movimentação do cabo. Um ataque desse tipo era quase impossível de prever. Os hussitas, em grande número, utilizavam cepos e rzemdziks, especialmente para defender seus carros de cerco,
derrubando qualquer cavaleiro cruzado que se atrevesse a se aproximar. Graças às suas pontas afiadas, conseguiam até mesmo perfurar as cotas de malha. Registros históricos nos mostram que os cavaleiros adversários temiam essas armas aparentemente simples, pois eram letais, até mesmo para guerreiros de elite em armaduras completas, se um camponês conseguisse se aproximar o suficiente. Uma das primeiras batalhas hussitas, em Sudomiers, em 1420, evidenciou a força dessas armas improvisadas. Um pequeno grupo de camponeses hussitas, armados com cepos e lanças, conseguiu repelir cavaleiros fortemente armados em um terreno pantanoso. Os relatos indicam que os cavaleiros, presos em suas armaduras pesadas, afundavam na lama, enquanto os hussitas os golpeavam com cepos, derrubando-os na sujeira. Essas armas devastadoras não faziam prisioneiros. À primeira vista, podiam não ter a elegância de uma espada reluzente, mas seu impacto era inegável. Em breve, veremos como uma simples lança de madeira ou uma halabarda poderia resistir à pesada cavalaria. Agora vamos explorar as armas de longo alcance, com as longas hastes que dominavam as formações de infantaria. É importante mencionar que algumas dessas armas poderosas continuaram a ser utilizadas muito depois da Idade Média. Por exemplo, massas de montaria e martelos de guerra eram empregadas pelos cossacos e outras cavalarias no século X. Algumas revoltas camponesas da Era Moderna foram armadas principalmente com foices e cepos, provando quão profundamente essas armas simples estavam enraizadas na cultura popular. A lança simples, uma longa haste com ponta, é uma das armas mais básicas e, ao mesmo tempo, uma das mais eficazes da história. A lança acompanhou os soldados desde a antiguidade e, na Idade Média, estava em toda parte. Quase qualquer soldado a pé poderia empunhar uma lança. Mesmo um camponês não treinado com uma lança poderia ameaçar um adversário muito mais nobre. Os cavaleiros, por sua vez, utilizavam longas lanças de montaria para desferir golpes devastadores enquanto cavalgavam. Em formações compactas, os lançadores conseguiam manter o inimigo à distância, enquanto um cavaleiro a cavalo, com uma lança sob o braço, poderia se transformar em um projétil incontrolável em plena corrida. A lança reinava no campo de batalha, decidindo os primeiros embates e formando a base da maioria dos exércitos. No auge da Idade Média, entre os séculos X e X, a lança dos cavaleiros costumava ter entre 3 a 4 metros de comprimento. O cavaleiro a segurava sob o braço, firmemente fixada sob a sela, graças à invenção do estribo, que fortalecia sua posição, e com o peso do cavalo, rompendo as linhas inimigas. O impacto de uma lança de cavaleiro possuía uma capacidade de penetração impressionante. Nas batalhas dos cruzados e nos torneios, era comum que as lanças se quebrassem ao colidirem com os escudos ou armaduras dos adversários. Após essa quebra, os cavaleiros seguiam a luta utilizando espadas, machados ou maças. Durante muito tempo, o impacto violento das lanças era visto como uma força imbatível do exército medieval. No entanto, os lanceiros a pé logo descobriram maneiras de se proteger. Eles se organizaram em formações densas, cravando suas lanças no chão, o que conseguia repelir até os ataques da cavalaria, que enfrentava dificuldades para romper essa barreira. Imagine duas forças prestes a se enfrentar. De um lado, cavaleiros em armaduras brilhantes, do outro, soldados a pé com longas lanças firmemente plantadas no solo. Os cavalos galopam em direção ao combate. O chão treme enquanto a floresta de pontas se aproxima implacavelmente. Quando o choque acontece, o resultado é frequentemente uma verdadeira carnificina, com animais empalados e cavaleiros lançados de suas montarias. As crônicas da época retratam essas batalhas como horrendas, com sangue jorrando como rios
e a terra vibrando sob o peso dos impactos. Já no século X, surgiram lanças excepcionais, com 5 a 6 metros de comprimento, que permitiram à infantaria criar uma imponente barreira de pontas. A cavalaria lutou arduamente para romper essa defesa. Um exemplo notável é a Batalha de Courtrai, em 1302, onde a milícia urbana flamenga, armada com longas lanças, desmantelou a pesada cavalaria francesa presa na lama. Em regiões como Escócia, Suíça e Flandres, os lanceiros comuns começaram a se sentir confiantes para enfrentar os cavaleiros. O auge desse movimento se deu nas falanges mercenárias suíças do século XV, que, organizadas em formações de homens munidos de lanças e alabardas, superaram as renomadas tropas de cavaleiros da época, como os borgonheses e os cavaleiros dos Habsburgo. O custo de treinamento e armamento de um lanceiro a pé era incomparavelmente inferior ao de um cavaleiro. Isso teve um efeito social significativo, pois o poder da cavalaria elitista começou a declinar. A alabarda, uma arma que combina lança, machado e gancho, simboliza o auge do desenvolvimento das armas de haste. Com cerca de 2 a 2,5 metros de comprimento e até 3 metros nos casos suíços, essa arma versátil possui uma ponta afiada, uma lâmina lateral e um gancho curvado. Com a alabarda, um soldado a pé conseguia realizar cortes e estocadas, além de derrubar cavaleiros de seus cavalos, utilizando o gancho. Nas batalhas do final da Idade Média, as alabardas e armas semelhantes, como partisanas e berdiches, dominaram o arsenal da infantaria. Por exemplo, os hussitas tchecos empregavam lanças com ganchos para derrubar os inimigos pesadamente armados de suas montarias, atacando-os em seguida com maças ou foices. Junto às alabardas, existiam lanças mais simples, equipadas apenas com uma ponta em um longo cabo, além de ferramentas agrícolas adaptadas, como as foices de combate, onde a lâmina era fixada perpendicularmente ao cabo, formando um longo machado capaz de cortar as pernas dos cavalos. As lanças e suas variações eram a espinha dorsal das defesas e ataques da maioria dos exércitos medievais. Para os cavaleiros, simbolizavam a luta honrosa cara a cara, enquanto os icônicos torneios de cavaleiros eram marcados por duelos com lanças. Para o soldado comum, a lança era uma maneira de se defender coletivamente contra adversários da elite. Não é surpresa que a imagem do lanceiro firme diante de um cavaleiro em movimento tenha se tornado um símbolo de bravura. Em breve, você verá que o inimigo também podia ser abatido à distância, como acontece com uma chuva de flechas. Vamos explorar os arcos e bestas, essas armas de projéteis medievais que, por vezes, decidiam o destino da batalha antes que os exércitos se confrontassem diretamente. Além disso, algumas armas de haste se tornaram parte de rituais. As alabardas, por exemplo, transformaram-se em ícones dos guardas. Até hoje, podemos avistá-las nas mãos da guarda suíça no Vaticano ou nas unidades de honra dos castelos. A tradição de estandartes solenes em lanças perdura nas forças armadas até os dias atuais, com pequenos estandartes e bandeiras sendo fixados a longas lanças durante cerimônias, evocando um tempo em que a lança dominava o campo de batalha. As lanças não eram apenas utilizadas em combate corpo a corpo, mas também podiam ser lançadas. Os antigos francos, por exemplo, lançavam dardos leves para perfurar os escudos inimigos antes de se engajar no combate. Eles também eram conhecidos pelo machado de arremesso chamado francisca, que era arremessado contra os adversários para desestabilizar suas formações. De maneira semelhante, dardos leves eram usados por unidades de cavalaria leve ou infantaria, seja para caçar ou em escaramuças. Imagine centenas de arqueiros de longo alcance erguendo seus arcos e disparando flechas ao comando.
No céu, uma nuvem escura se forma por um breve instante, seguida por uma chuva mortal de flechas atingindo as fileiras inimigas. O arco, a arma de projétil mais antiga da humanidade, ainda reinava na Idade Média quando se tratava de combate à distância. Um arqueiro habilidoso conseguia lançar uma chuva de flechas a mais de 200 metros, sobrevoando suas próprias tropas antes de atingir os inimigos, muitas vezes antes mesmo de um encontro direto entre os exércitos. Não é de se admirar que os contemporâneos comparassem essa chuva de flechas a uma tempestade ou a uma nuvem de gafanhotos. Aqueles que não encontrassem abrigo sob um escudo ou armadura tinham poucas chances contra essa tempestade. O arco mais comum na Europa era o arco longo, especialmente exaltado pelos galeses e ingleses. Construído a partir de um único pedaço de madeira, geralmente de teixo, esse arco tinha uma altura semelhante à de um homem, ultrapassando 1,5 metros, e possuía um poder de penetração impressionante. A força de puxada dos arcos longos ingleses chegava a mais de 100 libras, e com apenas 45 quilos de puxada, a flecha conseguia perfurar armaduras de cavaleiros a curta distância. Restos de arqueiros ingleses revelaram ossos claramente robustos nos braços e costas, evidenciando que o treinamento constante com arcos pesados moldou seus corpos. Desde jovens, eles praticavam diariamente, e na Inglaterra havia até uma exigência legal para que pudessem manusear tais armas poderosas na vida adulta. O resultado disso era uma eficácia devastadora em campo de batalha, como se viu nas batalhas da Guerra dos 100 Anos. Crécy em 1346, Poitiers em 1356 e Azincourt em 1415. As flechas dos arqueiros ingleses dispersaram os extensos exércitos franceses, que sucumbiam antes de alcançar o alcance de suas espadas, caindo sob os tiros de simples arqueiros rurais. As flechas eram fabricadas com diferentes tipos de pontas, aumentando ainda mais sua eficácia. O botim de 4 lados estreito foi projetado para penetrar armaduras, enquanto as pontas largas de caça visavam provocar cortes profundos em alvos desprotegidos ou em cavalos. Arqueiros também utilizavam flechas incendiárias cobertas de alcatrão, criando incêndios nos acampamentos inimigos ou em castelos cercados. A rapidez com que o arco longo disparava era surpreendente. Um arqueiro experiente conseguia lançar de 6 a 10 flechas por minuto, muito mais do que qualquer outra arma da época. Era como uma metralhadora medieval. Um cronista chegou a comparar o trabalho dos arqueiros ingleses ao movimento de uma roda de fiar, com as mãos quase brilhando enquanto puxavam a corda e preparavam novas flechas. No entanto, atirar em sua capacidade máxima não era algo que se podia fazer por muito tempo. Os músculos se cansavam e a aljava esvaziava rapidamente. Cada arqueiro levava aproximadamente 60 flechas para a batalha. Por isso, os disparos eram feitos em rajadas intermitentes e as flechas eram economizadas para os momentos mais críticos. Os comandantes frequentemente enviavam escudeiros para coletar flechas intactas do campo e devolvê-las aos arqueiros. O impacto de um ataque em massa era devastador, tanto física quanto psicologicamente. O inimigo, avançando sob uma chuva de flechas, muitas vezes perdia a coragem antes mesmo de alcançar o combate corpo a corpo. Contudo, o arco exigia um treinamento rigoroso e força, sua desvantagem. Mas havia uma arma que mudaria todo o cenário: as bestas. Conhecidas na época como arcos automáticos, as bestas eram arcos montados em um cabo de madeira com um mecanismo de disparo. Para tensioná-las, não era necessário dedicar uma vida inteira ao treinamento ou ter uma força descomunal. Mecanismos como a alavanca ou o pé de cabra
permitiam que até mesmo forças que não poderiam ser exercidas pelas mãos humanas fossem utilizadas. As bestas disparavam projéteis curtos, chamados virotes, que possuíam um corpo mais robusto e frequentemente uma ponta quadrada, capaz de penetrar cotas de malha e armaduras de placas. A grande vantagem da besta era sua capacidade de ser tensionada e carregada antecipadamente. O atirador podia prepará-la, mirar e, com um simples toque no gatilho, liberar o projétil mortal. Isso possibilitava uma mira mais precisa e um disparo inesperado. A desvantagem era a velocidade de disparo mais lenta. O atirador precisava tensionar a besta com uma manivela ou um sistema de engrenagem, o que poderia levar até dezenas de segundos, enquanto um arqueiro poderia disparar várias flechas nesse mesmo intervalo. Por isso, as bestas costumavam ser usadas em posições defensivas, atrás de muros ou escudos, permitindo tempo suficiente para recarregar. Apesar disso, a popularidade das bestas cresceu por toda a Europa a partir do século X, tornando-se um verdadeiro terror para os cavaleiros. Pela primeira vez na história, um simples plebeu poderia derrubar um nobre cavaleiro em armadura com um único disparo. Por essa razão, a Igreja considerou as bestas uma arma profana. No Segundo Concílio de Latrão, em 1139, o Papa proibiu explicitamente seu uso contra cristãos, mas autorizou seu uso contra os infiéis. No entanto, essa proibição teve pouco impacto. Todos os exércitos reconheciam o valor da besta e continuaram a utilizá-la. Um soldado poderia ser treinado em semanas, enquanto um arqueiro levaria anos para alcançar a mesma habilidade. Bastava recrutar mercenários, equipá-los com bestas e formar fileiras mortais de atiradores prontos para a batalha. A besta encontrou excelentes aplicações tanto na defesa de castelos e fortalezas, quanto no campo de combate. Ela combatia ao lado dos lanceiros. As robustas bestas, equipadas com arcos de ferro acionados por um cabrestante, tinham um alcance comparável ao de um arco longo, e seus projéteis conseguiam atravessar quase tudo. O poder da besta é evidenciado pelas histórias de figuras históricas. O rei inglês Ricardo Coração de Leão, por exemplo, foi atingido por uma flecha de besta durante o cerco a um castelo. Em batalhas a céu aberto, os arqueiros que usavam bestas se protegiam atrás de grandes escudos, conhecidos como pavês, buscando abrigo enquanto recarregavam suas armas. As táticas de combate frequentemente misturavam diferentes tipos de tropas. Nas repúblicas italianas do século XIV, por exemplo, era comum ver lanceiros defendendo grupos de arqueiros. No final do século X, começaram a surgir as primeiras armas de fogo, que competiriam com as bestas. Nos campos hussitas, além de flechas e virotes, também eram utilizadas balas de chumbo. O arco e as bestas simbolizavam uma morte silenciosa e letal à distância. Reis recrutavam milhares de arqueiros para obter vantagem no campo de batalha, e muitas vezes os adversários nem chegavam a lutar corpo a corpo. Logo, vamos descobrir quais armas foram decisivas para a conquista de castelos que pareciam impenetráveis. Virão as temidas máquinas de cerco, catapultas, trebuchês e outras engenhocas da guerra medieval. Junto aos arcos e bestas, armas mais simples de arremesso também tinham seu espaço na Idade Média. A funda, uma tira de couro para lançar pedras, era uma opção barata e acessível, embora exigisse habilidade. Seu alcance e poder, embora inferiores aos do arco, permitiam que guerreiros não treinados e até crianças pudessem participar da luta. Os hussitas, por exemplo, recrutavam meninos em fase de crescimento, conhecidos como praxata, que atacavam os cruzados com pedras lançadas pela funda. Mesmo uma pedra comum atirada contra o rosto poderia incapacitar um oponente ou, ao menos, provocar medo
e distrair os inimigos. Entre as notórias corporações de arqueiros com bestas estavam os arqueiros de Gênova, temidos pelos reis franceses. Na Batalha de Crécy, em 1346, eles formavam a vanguarda do exército francês, mas sofreram as consequências das péssimas condições climáticas e da rapidez dos arcos ingleses. A forte chuva encharcou suas cordas, enquanto os arqueiros ingleses conseguiam disparar mesmo com o tempo adverso. Esse episódio destacou as forças e fraquezas da besta em ação. A maioria dos conflitos medievais não acontecia em campo aberto, mas nos arredores de castelos e cidades fortificadas. Os cercos eram guerras prolongadas e psicologicamente desgastantes. Os defensores se abrigavam atrás de altas muralhas, enquanto os atacantes buscavam fazê-los passar fome ou romper suas defesas. Para isso, havia um arsenal de máquinas de cerco, capazes de destruir muros ou eliminar os bem protegidos inimigos nas muralhas. A ferramenta básica de cerco era o tronco, uma pesada viga com uma cabeça de metal suspensa por correntes sob um telhado. Um grupo de homens fortes balançava o tronco e, com golpes repetidos, quebrava portas ou muralhas. Os defensores tentavam impedir essa ação lançando pedras, troncos ou despejando água e óleo fervente sobre os atacantes. Para derrubar muros, também eram utilizadas torres de cerco, estruturas de madeira sobre rodas, tão altas quanto as muralhas, que eram encostadas ao talude, permitindo que os soldados atravessassem uma ponte e alcançassem a muralha. Os defensores se esforçavam para incendiar ou derrubar as torres antes que chegassem ao seu destino. Contudo, a arma mais temida durante os cercos eram as máquinas de arremesso. Desde os tempos antigos, já existiam catapultas construídas com madeira flexível ou cordas torcidas. Um exemplo notável é o onager romano, mas o auge das máquinas de cerco na Idade Média foi alcançado com a introdução da trebuchet de contrapeso. Essa imensa funda operava com um braço longo que, ao descer, lançava um projétil na extremidade oposta. Normalmente, eram utilizadas pedras pesando dezenas ou até centenas de quilos, conseguindo atingir distâncias de 200 a 300 metros. Esses projéteis eram capazes de derrubar muralhas com facilidade. Crônicas históricas mencionam enormes trebuchets que arremessavam pedras com mais de 100 quilos. No cerco de Stirling, em 1304, o rei Eduardo I montou um dispositivo conhecido como Warwolf, considerado o maior de sua categoria. A mera visão dessa máquina fazia os inimigos se renderem. Além disso, a trebuchet também tinha um papel psicológico nas batalhas, lançando corpos e carcaças de animais sobre as cidades para espalhar medo e doenças. Durante o cerco de Cafa, em 1346, por exemplo, os mongóis usaram catapultas para arremessar cadáveres de vítimas da peste, possivelmente contribuindo, sem querer, para a propagação da peste negra na Europa. Um capítulo fascinante das armas de cerco era o chamado fogo grego. Essa mistura secreta e inflamável foi empregada pelo Império Bizantino desde o século VI para se defender dos árabes. Um líquido incendiário era disparado contra os inimigos através de sifões ou lançado em recipientes, queimando até mesmo na água e sendo extremamente difícil de apagar. Essa arma trouxe inúmeras vitórias aos bizantinos em batalhas navais e na defesa de suas cidades, causando um terror absoluto entre os sitiadores. Outra máquina de arremesso era a balista, uma enorme besta que disparava projéteis do tamanho de lanças ou pedras. Embora as balistas fossem precisas, sua potência não se comparava à das trebuchets. Muitas fortalezas medievais capitulavam se os atacantes construíssem máquinas de cerco poderosas e tivessem paciência. No entanto,
Os defensores também contavam com suas próprias armas. As fortificações eram projetadas de maneira cada vez mais engenhosa, com fossos, múltiplas muralhas e torres redondas que suportavam melhor os ataques. A luta pelas muralhas transformou-se em um duelo tecnológico entre atacantes e construtores de fortificações. Os defensores se defendiam de várias maneiras, despejando alcatrão fervente, água quente e pedras sobre os sitiadores, além de usar truques engenhosos, como liberar enxames de abelhas ou espalhar pontas de metal afiadas no chão para ferir soldados e cavalos inimigos. Assim, a batalha pelas muralhas não era apenas uma demonstração de força, mas também um verdadeiro duelo de invenções. Embora as máquinas de cerco fossem impressionantes, sua operação era complexa e a construção demandava dias ou até semanas. Para derrubar castelos robustos, eram necessárias máquinas de grandes dimensões e muita munição. No entanto, no século XIV, uma nova invenção chegou à Europa, alterando para sempre os cercos: o pó de guerra, juntamente com os primeiros canhões rudimentares. De repente, surgiu uma arma que, para os defensores, parecia mágica. Uma bola de ferro disparada de um canhão podia atravessar uma muralha com um único tiro, fazendo com que as máquinas mecânicas rapidamente se tornassem obsoletas. Assim, a era das trebuchets chegou ao fim por volta da metade do século XIV, sendo substituídas por bombardas e canhões. No próximo capítulo, exploraremos esses novos armamentos. No coração do século XIV, um novo elemento explosivo irrompeu nos campos de batalha da Europa. As primeiras menções ao uso de pólvora e canhões causaram um alvoroço entre os contemporâneos, sendo vistas como uma verdadeira revelação do inferno. Não se sabe ao certo como e onde os europeus descobriram essa invenção. A pólvora, que já existia na China, provavelmente chegou à Europa através do mundo árabe. Por volta de 1350, já havia tropas utilizando armas de fogo rudimentares. Esses primórdios canhões eram, na verdade, tubos de metal ou ferro fundido que disparavam projéteis de pedra ou ferro com a explosão da pólvora. Eram grandes e desajeitados. Uma bombarda medieval podia pesar mais de 6 toneladas, exigindo dezenas de cavalos ou bois para seu transporte. Logo, os canhões começaram a ser usados em cercos, onde um único tiro de bombarda conseguia romper muralhas mais rapidamente do que milhares de ataques com uma trebuchet. Relatos de 1453 mencionam canhões imponentes usados pelo sultão Mehmed II na conquista de Constantinopla. Essas enormes bombardas de bronze destruíram muralhas que resistiram por séculos a todas as máquinas de guerra. Embora as primeiras armas de fogo fossem toscas, geravam um medo profundo. O estrondo de um canhão era acompanhado por uma explosão de luz, um ruído ensurdecedor e nuvens de fumaça, assustando os cavalos e deixando as pessoas em pânico, pois nunca haviam presenciado algo assim. Além disso, esses grandes canhões podiam causar danos em massa, com suas balas ricocheteando e dizimando fileiras de soldados. No mesmo século, surgiram pesadas bombardas nos campos de batalha, frequentemente transportadas desmontadas em carroças e montadas apenas antes dos combates. Para se proteger delas, os cavaleiros tentavam reforçar suas armaduras, dando origem aos primeiros modelos de armaduras de placas, testadas contra disparos, conhecidas como placas à prova de pistola. Contudo, essa corrida entre armadura e projétil não durou muito. A força das armas de fogo crescia rapidamente e quase nenhuma armadura portátil conseguia oferecer proteção confiável. Junto aos grandes canhões, começaram a aparecer armas de fogo portáteis. As primeiras, às vezes chamadas de piszczałki por sua forma, eram pequenos canhões manuais com canos de metal e coronhas de madeira,
acionadas por ferro em brasa ou um pavio no orifício de ignição. O atirador da piszczałka tinha que adivinhar seu alvo, com um alcance efetivo de apenas algumas dezenas de passos e precisão limitada. Mesmo assim, o disparo conseguia atravessar armaduras de boa qualidade, e o barulho intenso e a fumaça criavam um impacto psicológico sobre o inimigo. Durante o século XV, as armas de fogo foram significativamente aprimoradas, recebendo um mecanismo de disparo mais simples. A akovnica possuía um gancho sob a coronha para amortecer o recuo e um dispositivo de mira rudimentar. No final, apareceu também o primeiro arcabuz com gatilho, que permitia mirar e disparar do ombro. Apesar de tudo, as armas de fogo ainda eram mais um complemento do que uma substituição total das armas tradicionais. Os atiradores com armas portáteis eram posicionados junto a arqueiros e atiradores de besta, protegidos por uma barreira de pikes contra a cavalaria. Um momento marcante foram as guerras hussitas, de 1419 a 1434, onde as armas de fogo foram utilizadas de maneira inédita, com os hussitas experimentando novos tipos de canhões e armas portáteis. A fortaleza móvel típica, uma verdadeira obra-prima da engenharia militar, era equipada com pistolas e canhões leves conhecidos como Hufnisse, que disparavam contra os inimigos. Foi a partir desse nome que surgiu a designação de Hofnica Howitzer. Além disso, contavam com canhões maiores e bombardeiros, estrategicamente posicionados nas paredes dos carros. A cavalaria, habituada a dominar os campos de batalha, se viu repentinamente sob um intenso fogo proveniente dessas fortificações móveis, sendo muitas vezes forçada a recuar antes mesmo de conseguir se aproximar. As pistolas tiveram um impacto profundo na moral das tropas. Muitos mercenários teutônicos não estavam preparados para enfrentar aquelas máquinas infernais que exalavam fumaça, fogo e destruição. No entanto, as armas de fogo, em suas primeiras versões, eram notoriamente imprevisíveis. Com a chuva, tornavam-se molhadas e falhavam, podendo até mesmo explodir e ferir quem as operava. Isso aconteceu com um dos hetmans hussitas, cuja Hufnica explodiu antes da hora. Ao final do século X, as armas de fogo se tornaram essenciais para os exércitos. Um cavaleiro, armado apenas com espada e lança, não tinha chances contra uma companhia de mosqueteiros apoiados por piques. As armas medievais, como espadas, arcos e armaduras, foram gradualmente substituídas, marcando o início da Era da Pólvora. Por um período, ainda se utilizavam bestas para caças silenciosas ou para disparos em embarcações, mas essas também acabaram cedendo espaço para as armas explosivas. Em suma, a pólvora revolucionou tudo. Referências a armas de fogo manuais aparecem nas crônicas de batalhas do final do século XIV, como em 1382. Na Batalha de Beverhout, na Flandres, os burgueses usaram tanto bestas quanto armas primárias contra os cavaleiros. Foi no início do século XV que os arcabuzeiros e mosqueteiros se firmaram, quando a Era da Pólvora já estava plenamente estabelecida. Muitas das primeiras armas de fogo foram batizadas com nomes de animais. Por exemplo, o pesado canhão francês conhecido como culevrin significa cobrinha, e mosquete, em italiano, se traduz como gavião. Isso demonstra como a artilharia era um fenômeno novo e fascinante da época. O advento das armas de fogo trouxe uma transformação social significativa. Gradualmente, a casta medieval de cavaleiros armados foi se dissipando, dando lugar a exércitos massivos de atiradores de infantaria e artilheiros. A invenção da artilharia também prenunciou a era da colonização moderna. As potências europeias, equipadas com canhões navais,
conseguiram superar o resto do mundo. Essa é uma nova narrativa que vai além dos limites da Idade Média. Embora a Idade Média tenha chegado ao fim, suas armas ainda permanecem vivas em nossa memória e no mundo contemporâneo. Muitos conceitos da armadura medieval persistem até os dias de hoje. Por exemplo, a palavra pistola origina-se da pistola russita checa, e as Hufnisse deram nome às modernas Hufnisse. O baionete na espingarda atual cumpre uma função similar à da lança nas mãos de um piqueteiro medieval, permitindo que o soldado ataque o inimigo à distância com seu baionete, assim como um piqueteiro fazia com sua pique. Até mesmo a armadura dos cavaleiros tem um equivalente moderno nos coletes à prova de balas e capacetes de Kevlar, que protegem soldados e policiais. E o chamado Ktaran, utilizado por unidades de assalto para arrombar portas, não é tão diferente do que se usava na Idade Média. As armas desse período continuam a nos fascinar e a contar histórias que ecoam através dos séculos. Mesmo em uma era dominada por mísseis guiados e drones, a imagem do cavaleiro empunhando uma espada ou do arqueiro pronto para disparar seu arco permanece como um ícone poderoso de bravura e combate. A esgrima histórica, o tiro com arco e o uso de besta tornaram-se atividades e esportes bastante populares. A cultura pop também mantém viva a memória das armas medievais. Em uma infinidade de filmes, séries, jogos e romances de fantasia, vemos heróis duelando com espadas, atirando com arcos ou conquistando fortalezas com catapultas. Essas cenas repletas de aventura demonstram que as armas da Idade Média ainda alimentam nossa imaginação. Ao redor do globo, aficionados organizam reconstituições de batalhas célebres, onde espadas, alabardas e canhões ganham vida novamente, sempre com a segurança de imitações e a supervisão de profissionais de saúde. Mesmo assim, a visão dessas armas nos evoca um profundo respeito por nossos antepassados, que lutaram com elas em combates decisivos. Além disso, é importante lembrar que, fora da Europa, também ocorreram batalhas medievais com armamentos específicos. Por exemplo, na Índia e no Sudeste Asiático, governantes utilizavam elefantes de guerra armadurados, capazes de romper formações de infantaria. Em diversas culturas, as armas tradicionais sobreviveram até os dias de hoje. O samurai japonês, no século XV, por exemplo, ainda preferia a katana, apesar da introdução das armas de fogo no Japão. Assim, fica claro que as armas medievais não são apenas relíquias de museu. Elas estão entrelaçadas com nossa história, cultura e linguagem. Quando, por exemplo, dizemos colocar uma faca no pescoço de alguém ou sacar a espada em uma conversa figurativa, estamos fazendo referência a esses antigos instrumentos. Esses artefatos moldaram a história, influenciaram o desenvolvimento das nações e deixaram uma marca indelével na memória coletiva da humanidade. Ao refletirmos sobre esse período, admiramos a incrível inventividade e adaptação das pessoas daquela época. Desde a queda de Roma até o final do século X, uma nova gama de armas surgiu para responder às mudanças nas táticas de combate, desde as simples lanças até os primeiros canhões. Cada inovação, como o estribo que possibilitou a cavalaria pesada ou a descoberta da pólvora, revolucionou o campo de batalha e alterou as estratégias de guerra. Essas antigas armas são um testemunho da criatividade humana ao longo dos tempos. Agradeço a todos vocês por assistirem até aqui. Espero que essa jornada pelo universo das batalhas e armamentos medievais tenha despertado sua curiosidade. Se você gostou do vídeo, ficarei contente se deixar um like e compartilhar nas redes sociais ou em outros lugares. Estamos já preparando novos conteúdos que nos levarão a épocas fascinantes da história, então há muito mais por vir. Até o próximo vídeo.